Sermão de Jonathan Edwards. O casamento da igreja com seus filhos e com seu Deus. Diz assim a palavra de Deus em Isaías, capítulo 62, versículo 4 e 5. Nunca mais te chamarão desamparada, porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Em meio a muitas promessas benditas que Deus fez à igreja, neste capítulo, no precedente e no seguinte, de promovê-la a um estado de grande paz, bem-estar, honra e alegria, depois de aflição de longa duração, temos a soma de tudo contido nestes dois versículos. No versículo 4, Deus diz à igreja: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efsbá, o meu prazer está nela, e a tua terra Beulá, casada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra estará casada. Quando é dito, e a sua terra estará casada, devemos entender o corpo do teu povo, a raça inteira. A terra, por metonímia, muito comum na Escritura, é colocada no lugar do povo que habita na terra. O versículo 5 explica como isso deve ser realizado em dois segmentos, ou seja, estar casada com seus filhos e casada com seu Deus. É prometido que ela se casaria com seus filhos ou que seus filhos se casariam com ela? Como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. Ou, como as palavras poderiam ter sido traduzidas mais literalmente do original. Como o jovem se casa com uma virgem, assim teus filhos se casarão contigo. Alguns, por estas palavras, entendem que é a promessa de retorno da posteridade dos judeus cativos da Babilônia para a terra de Canaã, os quais, por assim dizer, se casariam com a própria terra, ou seja, eles se reuniriam à terra e teriam grande bem-estar e alegria, como o jovem tem com a virgem com quem se casa. Quando é dito, assim teus filhos se casarão contigo, Isaías capítulo 62, versículo 5. Deus não está dirigindo a fala à terra, mas à igreja em cuja terra ela estava. O pronome contigo é aplicado à mesma pessoa mística nessa parte primeira do versículo, como nas palavras que vêm imediatamente a seguir na parte posterior da mesma sentença. Como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. É a igreja, e não os morros e vales da terra de Canaã, que é a noiva de Deus ou a esposa do Cordeiro. Também é manifesto quando Deus diz, assim teus filhos se casarão contigo. Ele continua falando com a igreja, a qual tinha falado nos versículos precedentes, não a terra de Canaã, quando diz, e as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efsibá, é a tua terra, Beulá, porque o Senhor se agrada de ti. Com a tua terra o Senhor se casará. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Isaías 62, versículo 2 ao versículo 5. Representar a terra como a noiva e objeto dos esponsais e do casamento seria uma figura de linguagem muito antinatural e não conhecida na Escritura, mas é muito comum, do começo ao fim da Bíblia, a Igreja de Deus ser representada assim.
Então, é claro que o retorno dos judeus para a terra de Canaã, do cativeiro babilônico, não é o acontecimento primariamente visado pela profecia da qual essas palavras fazem parte. Esse não era o tempo cumprido no versículo 2 deste capítulo. E as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor nomeará. Este não era o tempo falado nos capítulos precedentes, com o qual este capítulo é uma profecia continuada. Este não era o tempo falado nas últimas palavras do capítulo precedente, quando o Senhor fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Nem era o tempo falado nos versículos 5, 6 e 9 daquele capítulo, quando haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os conhecerão como semente bendita do Senhor. Isaías capítulo 61, versículos 5, 6 e 9. Nem era o tempo falado no capítulo precedente, quando a abundância do mar se tornará a igreja, e as ilhas aguardarão Deus, e os navios de Tarsis para trazer seus filhos de longe, tendo a sua prata e o seu ouro com eles, quando as forças dos gentios e de seus reis serão trazidas, quando a igreja mamará o leite das nações e se alimentará os peitos dos reis, quando a nação e o reino que não a servirem perecerem e forem completamente devastados, quando o sol nunca mais servirá para a luz do dia, nem a lua com o seu resplendor, mas o Senhor será a luz perpétua, e os dias de luto findarão. Isaías, capítulo 60, versículos 5 ao 22. Essas coisas dizem respeito, evidentemente, à igreja cristã em seu mais perfeito e glorioso estado na terra nas últimas eras do mundo, quando a igreja estiver tão longe de estar confinada à terra de Canaã, que ela encherá a terra, e todas as terras serão igualmente santas. Essas palavras no texto, como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo, escolho preferencialmente a outras para entendê-las como palavras expressivas da união da igreja com seus pastores fiéis e os grandes benefícios que ela receberá deles. Os ministros de Deus, embora não sejam postos para instrutores, guias e pais do povo de Deus, também são os filhos da igreja. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre vossos jovens nazireus. Amós capítulo 2, versículo 11. Como estes, quando fiéis, são os preciosos filhos de Sião, comparáveis ao puro ouro mencionado. Os seus nazireus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite. Lamentações capítulo 4, versículo 7. Como aquele que se casa com uma jovem virgem se torna o guia da sua mocidade, assim esses filhos de Sião são representados a tomá-la pela mão como seu guia. De todos os filhos que teve, nenhum há que a guie mansamente, e de todos os filhos que criou, nenhum que a tome pela mão. Isaías capítulo 51, versículo 18. Por filhos da igreja se quer dizer os ministros do evangelho, fato confirmado pelo próximo versículo do texto. Ó Jerusalém, sobre os teus muros os guardas. Isaías capítulo 62, versículo 6. O fato de que os filhos da igreja devem se casar com ela, como o jovem se casa com uma virgem, é um mistério não diferente de muitos outros mostrados na palavra de Deus, concernente à relação entre Cristo e seu povo, e a relação deles com Cristo e uns com os outros. Cristo é o Senhor de Davi, e não obstante, seu filho é a raiz e a descendência de Davi. Cristo
é um filho nascido e um filho dado, e não obstante o Pai eterno. Os ministros são os filhos da igreja, e não obstante seus pais. O apóstolo fala de si como pai dos membros da igreja em Corinto e também como mãe dos Gálatas, em trabalho de parto por eles. Gálatas capítulo 4, versículo 19. O segundo e principal cumprimento da promessa consiste na igreja estar casada com Cristo. Como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Não que devemos entender que a igreja tenha muitos maridos, ou que Cristo é um marido e os ministros são outros maridos, estritamente falando. Pois ainda que os ministros sejam mencionados aqui no estado de casados com a igreja, não é como competidores de Cristo ou na posição de relação conjugal com sua noiva em algum paralelo sensato com o dele. A igreja tem corretamente apenas um marido. Ela não é adúltera, mas virgem inteiramente dedicada ao Cordeiro e que o segue por onde quer que ele vá. Mas os ministros desposam a igreja como embaixadores de Cristo, representando-o e postando-se em seu lugar, sendo enviados por ele para se casar com ela em seu nome, para que por este meio ela se case com ele. Como quando o príncipe se casa com uma dama estrangeira, por procuração, o embaixador do príncipe a desposa, mas não em seu nome, mas no nome do seu senhor, a fim de que ele seja um instrumento para levá-la em verdadeira relação conjugal com aquele. Esta ideia está de acordo com o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Aqui, o apóstolo se representa como o marido da igreja em Corinto, pois é o marido que tem ciúmes quando a esposa comete adultério. Mas, não obstante, ela fala de si mesmo como tendo-a desposado, Mas, não obstante, ele fala de si mesmo como tendo-a desposado, não em nome próprio, mas no nome de Cristo, para ele somente, como seu embaixador, enviado com o propósito de levar para casa uma virgem pura para ele. Os ministros são representados no texto como casados com a igreja, no mesmo sentido em que, em outro lugar, eles são representados como pais da igreja. A igreja tem apenas um pai, o próprio Deus, e os ministros são pais na função de seus embaixadores. Assim, a igreja tem apenas um pastor, e haverá um rebanho e um pastor. João, capítulo 10, versículo 16. Mas, não obstante, na função de embaixadores de Cristo, eles são chamados pastores da igreja. A igreja tem apenas um Salvador, mas, não obstante, os ministros, na função de seus embaixadores e instrumentos, são chamados seus salvadores. Fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. E levantar-se-ão salvadores no monte Sião. Obadias, capítulo 21. A igreja tem apenas um sacerdote, mas, não obstante, em Isaías 66, versículo 21, falando dos ministros das nações gentias, está escrito: e também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas. A igreja tem apenas um juiz, porque o Pai entregou todo o julgamento ao Filho. No entanto, Cristo fala aos apóstolos que eles se sentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Quando o texto fala primeiramente de ministros que se casam com a igreja e a seguir de Cristo se alegrando com ela, como o noivo se alegra com a noiva, sempre se refere à alegria e felicidade que a igreja terá com seu noivo verdadeiro. A pregação do Evangelho é falada neste contexto 3 vezes sucessivamente como método eficiente de promover a prosperidade e alegria da igreja. Uma vez no versículo 1, por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça
como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E depois do texto em estudo, mais 2 vezes os 2 versículos seguintes. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Isaías, capítulo 62, versículo 1, versículo 6 e versículo 7. O texto, desta forma esclarecido, permite essas 2 proposições adequadas para as nossas considerações na ocasião solene deste dia. Primeiro, a união dos ministros fiéis com o povo de Cristo no ofício ministerial, quando feito de maneira devida. É como o jovem que se casa com uma virgem. Segundo, esta união de ministros com o povo de Cristo está em conformidade com eles serem levados à bem-aventurança de uma união mais gloriosa, na qual Cristo se alegrará com eles, como o noivo se alegra com a noiva. Primeira proposição. A união de um ministro fiel com o povo de Cristo no ofício ministerial, quando feito de maneira devida, é como o jovem que se casa com uma virgem. Fala da união do ministro fiel com o povo de Cristo e de maneira devida, pois temos de supor que a promessa que Deus faz à igreja no texto se relaciona com tais ministros e com tal maneira de união com a igreja, porque esta é promessa feita à igreja como parte de sua glória nos últimos dias, como benefício que deve ser concedido por Deus, como fruto do seu grande amor por ela e oportunidade de grande prosperidade e felicidade espiritual em seu estado mais puro e mais excelente na terra. Mas não seria tal oportunidade do grande favor de Deus e da felicidade da igreja ter ministros infiéis entrando no ofício de maneira imprópria e indevida. Eles são os ministros fiéis sobre os quais são falados e mencionados no versículo seguinte ao texto em estudo. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite se não calarão. Isaías 62, versículo 6. São eles que serão introduzidos no ministério no tempo de sua pureza, ordem e beleza extraordinárias, como está escrito nos versículos 1 a 3 do capítulo 62. Quando falo da união do ministro fiel com o povo de Cristo de maneira devida, não quero dizer com relação à ordem externa, mas verdadeiramente ser feito de maneira santa, com alvos e intenções íntegras e sinceras, com a disposição certa e estruturas mentais adequadas nos que estão envolvidos, particularmente o ministro que assume o ofício e o povo de Deus a quem ele se une, cada um exercendo neste caso a consideração adequada a Deus e uns aos outros. Tal união do ministro fiel com o povo de Deus no ofício ministerial é, em certos aspectos, como o jovem que se casa com uma virgem. Quando a pessoa propriamente qualificada é investida com o caráter ministerial e de maneira devida assume a obra e ofício sagrado de ministro do Evangelho, em certo sentido, ele desposa a Igreja de Cristo. Embora ele não esteja propriamente numa relação pastoral com toda a Igreja de Cristo na terra e esteja longe de se tornar pastor universal, não obstante, a partir daí, ele tem uma relação diferente com a Igreja de Cristo em geral e com seus interesses e bem-estar que outras pessoas não têm, e deve ser considerado por todos os membros da Igreja cristã. Aonde quer que ele seja apropriadamente chamado para pregar a palavra de Deus ou ministrar as coisas santas, deve ser recebido como ministro de Cristo e mensageiro do Senhor dos Exércitos. Todo aquele que assume este ofício, como deve desposa a Igreja de Cristo, assim como desposa o interesse da Igreja até certo ponto que lhe é peculiar. Ele tem responsabilidade como ministro da Igreja cristã e diante dos homens de amar a Igreja cristã como Cristo amou sua verdadeira noiva,
de preferir Jerusalém acima de sua glória principal e de imitar o Cristo, o grande pastor e bispo das almas e marido da igreja, no seu cuidado e interesse afetuoso pelo bem-estar dela e labor sério e constante em promovê-la conforme lhe for oportuno. Como ele, assumindo o ofício, dedica-se ao serviço de Cristo na sua igreja, assim ele se dá à igreja enquanto viver. Como jovem se dá a uma virgem quando ele se casa com ela. A igreja de Cristo em geral, formada pelos verdadeiros santos por todo o mundo, embora ela não se entregue a qualquer ministro em particular, como pastor universal, mantém-se fiel e adota o ministério da igreja com afeto encarecido, alta honra e estima pela causa de Cristo. Os verdadeiros santos alegremente se entregam e se sujeitam ao ministro. Eles decidem honrá-lo, servi-lo, ser guiados por ele e obedecer-lhe enquanto estiverem no mundo, como a noiva se entrega no casamento ao seu marido. O ministério em geral, ou o número total dos ministros fiéis, estando todos unidos no mesmo trabalho, como companheiros e concorrendo para o mesmo desígnio como ajudantes, para a graça de Deus. Pode ser considerado como uma pessoa mística que desposa a igreja, como o jovem desposa uma virgem, assim como os muitos anciãos da igreja em Éfeso, que são representados por uma pessoa mística. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Sendo todos chamados o anjo da igreja que está em Éfeso. Assim como os ministros fiéis de Cristo em geral, no mundo inteiro, que são representados por uma pessoa mística e chamados anjos. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Mais especial é a união do ministro fiel com um determinado povo cristão como seu pastor, quando feito de maneira devida, como o jovem que se casa com uma virgem. É o que ocorre com respeito à união em si, às circunstâncias concomitantes da união e seus frutos. A união em si é em vários aspectos semelhante ao que há entre um jovem e uma virgem com quem ele se casa. É assim com respeito à consideração e afeto mútuos. O ministro fiel, que está de maneira cristã unido a um povo cristão como pastor, tem seu coração unido a eles no afeto mais ardente e afetuoso. Eles, por outro lado, têm o coração unido a ele, estimando-o sublimemente em amor por causa de seu trabalho, recebendo-o com honra e reverência, sujeitando-se de boa vontade a ele e entregando-se aos seus cuidados por estar sob a orientação de Cristo, o cabeça e guia. Tal pastor e povo são como o jovem e a virgem unidos em matrimônio, com relação à pureza e consideração um pelo outro. O jovem se dá à noiva em pureza, sem estar corrompido por abraços meretrícios. Ela também se apresenta a ele virgem pura. Assim, nessa união de ministro e povo de que estamos falando, as partes unidas são puras e santas no afeto e consideração um pelo outro. O coração de ministro está unido ao povo, não por lucro sórdido ou vantagem mundana, mas por benevolência pura por eles, um desejo de que desfrutem bem-estar e prosperidade e tenham autocontentamento como filhos de Deus e seguidores de Jesus Cristo. Por outro lado, eles o amam e o honram com santo afeto e estima, não somente por terem a admiração suscitada, o afeto carnal instigado, a curiosidade e outros princípios carnais satisfeitos por eloquência retórica e excelência de linguagem e sabedoria humana, mas recebendo-o como mensageiro do Senhor dos Exércitos, vindo a eles em incumbência divina e infinitamente importante e com as qualificações santas que se assemelham às virtudes do Cordeiro de Deus. Como o noivo e a noiva se dão um ao outro em aliança, assim ocorre nesta união de que estamos falando entre o pastor fiel e o povo cristão. O ministro,
por votos solenes, se dedica ao povo para aprimorar seu tempo e força, e gastar e se deixar gastar por eles, contanto que Deus, na sua providência, mantenha a união. Eles, por outro lado, numa aliança santa, entregam a ele o cuidado de suas almas e se sujeitam a ele. A união entre o ministro fiel e o povo cristão é semelhante à união entre o jovem e a virgem no casamento com respeito às suas circunstâncias concomitantes. Quando tal ministro e tal povo são unidos assim, ocorre grande alegria concomitante. O ministro se dedica alegremente ao serviço do Senhor no trabalho do ministério, como trabalho no qual tem prazer. Também se une alegremente à sociedade dos santos sobre os quais foi posto, tendo alto contentamento neles por causa do seu querido Senhor, de cujo povo eles são. Ele, de boa vontade e alegremente, na chamada de Cristo, empreende os labores e vence as dificuldades a serviço das almas deles. Eles, por outro lado, alegremente o recebem como dom precioso do Redentor ressurreto. Assim, o ministro fiel e o povo cristão são a alegria um do outro, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. Romanos capítulo 15, versículo 32. Como também já em parte reconhecestes em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 14. Outra circunstância concomitante desta união, a qual é semelhante no ponto em que torna o jovem e a virgem unidos em matrimônio, é o prestígio mútuo e o cuidado e esmero constantes em promover o bem e o conforto um do outro. O ministro, fervorosamente, de contínuo, busca o proveito e bem-estar das almas do povo para as guardar e defender de tudo que as aborreça, e estuda e labuta para promover a paz e prosperidade espiritual deles. Eles, por outro lado, preocupam-se constantemente em promover o conforto dele, facilitar-lhe os fardos do trabalho difícil, evitar as coisas que possam aumentar a dificuldade e que com razão lhe sejam lastimosas ao coração. Eles fazem o que há neles para encorajar-lhe o coração e fortalecer-lhe as mãos no trabalho, estando prontos a lhes dizer, quando chamados para se mostrar nas partes mais difíceis do trabalho. Como o povo de outrora fez com Esdras, o sacerdote, quando o viram curvado sob o fardo de afazeres difíceis. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Esdras capítulo 10, versículo 4. Eles não poupam dor nem custo para tornar as circunstâncias externas do pastor fáceis e confortáveis, livre de necessidades emergenciais e cuidados perturbadores, e o colocar sob a melhor vantagem para prosseguir em seu grande trabalho de maneira completa e próspera. Tal pastor e seu povo, como ocorre entre o casal alegremente unido numa relação conjugal, tem simpatia mútua, um sentimento companheiro pelos fardos e calamidades um do outro e uma comunhão na prosperidade e alegria um do outro. Quando o povo sofre nos seus interesses espirituais, o pastor sofre. Ele fica aflito quando vê as almas em dificuldades e escuridão, sente as feridas do seu povo, considera como sua prosperidade e bem-estar deles. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Fomos assolados pela vossa consolação. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 13. Por outro lado, o povo sente os fardos do pastor e se alegra na sua prosperidade e consolações. Filipenses, capítulo 4, versículo 14 e 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 3. Esta união é como aquela que há entre o jovem e a virgem em seus frutos.
Um fruto dessa união é o benefício mútuo. Eles se tornam ajuda adequada um para o outro. O povo é grandemente beneficiado pelo ministro, quando ele, em seu ensino, lhes comunica instruções e deliberações espirituais e é posto para cuidar deles com o alvo de defendê-los desses inimigos e calamidades a que estão sujeitos. Assim, ele, sob a orientação de Cristo, deve ser o guia e o guarda do povo, como o marido é da esposa. Como o marido proporciona à esposa alimento e vestuário, assim o pastor, como mordomo de Cristo, faz provisão para o povo, tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas, dá a cada um sua porção de carne na ocasião devida e é um instrumento por meio do qual veste e adorna espiritualmente as almas deles. Por outro lado, o ministro é beneficiado pelo povo, quando eles grandemente ministram ao bem espiritual dele mediante aquela interação santa a qual a união deles com ele, com seu rebanho, os conduz. A relação conjugal mantém as partes unidas entre si, levando-as à familiaridade e interação mais íntimas. Assim, a união que há entre o pastor fiel e o povo cristão os conduz à interação íntima acerca das coisas de natureza espiritual. Conduz o povo a abrir o problema de suas almas ao pastor de forma livre e total e o leva a tratá-los com mais liberdade, proximidade e completude nas coisas pertencentes a esse assunto. Essa interação não só tende ao benefício do povo, mas também grandemente para si. O pastor recebe benefício exteriormente do povo quando este toma cuidado e organiza suas acomodações externas para seu sustento e bem-estar, bem como ao servir-lhe à mesa. Outro fruto desta união, no que se assemelha à união conjugal, é a descendência espiritual. Há o costume de suscitar da união de tal pastor e seu povo uma raça espiritual de filhos. Estes filhos de Deus, recém-nascidos, são na Escritura representados tanto por filhos de ministros, como aqueles que os geraram pelo Evangelho, como também por filhos da Igreja, que é representada como mãe que os gerou e de cujos peitos eles se alimentam. Vide, por exemplo, Isaías capítulo 54, versículo 1, capítulo 66, versículo 11, Gálatas capítulo 4, versículo 26, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 e em muitos outros lugares. Tendo mostrado brevemente como é a união de ministros fiéis com o povo de Cristo no ofício ministerial, quando feito de maneira devida, passo agora à segunda proposição, ou seja, que esta união de ministros com o povo de Cristo está em conformidade com eles serem levados à bem-aventurança de uma união mais gloriosa, na qual Cristo se alegrará com eles, como o noivo se alegra com a noiva. Os santos são e serão objetos desta bem-aventurança. De todos os vários tipos de união de coisas sensatas e temporais que são usadas na Escritura para representar a relação que há entre Cristo e a Igreja. Esta está entre o noivo e a noiva ou entre o marido e a mulher é muito mais frequentemente usado no Antigo e Novo Testamentos. O Espírito Santo parece ter prazer peculiar nisso, como imagem adequada para representar a união rígida, íntima e santificada que há entre Cristo e os santos. O apóstolo denota esse propósito porque Deus designou o casamento e estabeleceu uma relação tão próxima como a que há entre marido e mulher, que poderia ser um tipo de união que há entre Cristo e a Igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Efésios capítulo 5, versículo 30 ao 32. Por isso, ou seja, porque somos membros do corpo de Cristo, da sua carne e dos seus ossos, Deus designou que homem e mulher
fossem unidos para serem uma carne e representarem esta união sublime e bendita entre Cristo e a Igreja. O apóstolo se explica nas palavras a seguir. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Esta instituição matrimonial, fazendo o homem e sua mulher uma carne, é um grande mistério, ou seja, há um grande e glorioso mistério oculto neste desígnio. O apóstolo nos fala qual é esse mistério glorioso. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja, o que equivale a dizer que o ministério do que falo é essa união bendita. Esta é de fato uma união abençoada, sobre a qual há entre o ministro fiel e o povo cristão. Os ministros não são os próprios maridos da igreja, embora sua união ao povo de Deus, como embaixadores de Cristo, se assemelhe em vários aspectos à relação conjugal. Mas Cristo é o verdadeiro marido da igreja, com quem a alma dos santos está realmente desposada, a quem está unida como sua carne e seus ossos, sim, e no Espírito. Só a Cristo ela se entregou em aliança perpétua, a quem ela se mantém fiel, ama, honra, obedece e confia como marido espiritual, a quem ela se reserva como virgem pura e a quem ela segue por onde quer que ele vá. Há muitos ministros na Igreja de Cristo e pode haver vários pastores em determinada igreja, mas a igreja tem apenas um marido. Todos os outros são rejeitados e menosprezados em comparação. Ele está entre os filhos como a macieira entre as árvores da madeira. Todas essas são estéreis e sem valor. Só ele é a árvore frutífera. Por isso, deixando todas as outras, a igreja só se vale dele. Se assenta debaixo de sua sombra com grande delícia e seu fruto é doce ao paladar. Ela obtém descanso total e pleno nele e não deseja nenhum outro. A relação entre o ministro e seu povo será e poderá ser dissolvida antes da morte. Contudo, a união entre Cristo e a Igreja nunca será dissolvida, nem antes da morte, nem pela morte, mas durará por toda a eternidade. As montanhas irão embora e os montes serão removidos, mas o amor conjugal e a generosidade de Cristo não deixarão sua igreja, nem a aliança de paz, a aliança matrimonial será removida. Isaías capítulo 54, versículo 1. A união entre o ministro fiel e o povo cristão é apenas uma semelhança parcial da união matrimonial. É como o casamento somente em alguns particulares, mas com respeito à união entre Cristo e a Igreja, o casamento é apenas uma semelhança parcial, uma sombra languida. Toda coisa desejável e excelente na união entre um noivo terreno e sua noiva deve ser encontrada na união entre Cristo e a Igreja. E isso numa perfeição imensamente maior e de maneira mais gloriosa. Há infinitamente mais a ser descoberto nisso do que jamais foi descoberto entre o casal mais feliz numa relação conjugal. Ou poderia ser encontrado se a noiva e noivo não tivessem só a inocência de Adão e Eva, mas a perfeição dos anjos. Cristo e seus santos, por estarem em tal relação uns com os outros, os santos têm de estar indizivelmente felizes. A alegria mútua uns com os outros é responsável pela proximidade da relação e exatidão da união. Cristo se alegra com a igreja como o noivo se alegra com a noiva, e ela se alegra nele, como a noiva se alegra com o noivo. Meu texto diz respeito à alegria mútua que Cristo e a igreja têm uns com os outros. Pois embora a alegria de Cristo com a igreja seja apenas mencionada, é evidente que é falada e prometida como a grande felicidade da igreja e, portanto, pressupõe sua alegria nele. A alegria mútua de Cristo e a igreja
é semelhante à alegria do noivo e da noiva. A alegria mútua de Cristo e a igreja é semelhante à alegria do noivo e da noiva no ponto em que eles escolheram um ao outro e acima das outras pessoas para serem seus amigos e companheiros mais próximos, íntimos e eternos. A igreja é a escolhida de Cristo. A ti te escolhi e não te rejeitei. Isaías 41, versículo 9. Eis que te purifiquei, provei-te na fornalha da aflição. Isaías 48, versículo 10. Os santos de Deus são chamados eleitos. Ele os chamou não para serem meros servos, mas para serem amigos. Já vos não chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. João, capítulo 15, versículo 15. Embora Cristo seja o Senhor da glória, infinitamente acima de homens e anjos, ele escolheu os eleitos como amigos e tomou sobre si a natureza deles. Assim, de certo modo, nivelou-se com eles para que fossem seus irmãos e amigos. Cristo, como também Davi, chama seus irmãos e amigos de santos. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Salmo 122, versículo 8. No livro de Cantares de Salomão, ele chama a igreja de sua irmã e esposa. Cristo amou e escolheu a igreja como sua amiga peculiar acima das outras pessoas. O Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu tesouro peculiar. Salmo 135, versículo 4. Como o noivo escolhe a noiva como amiga peculiar acima de todas as outras pessoas do mundo, assim Cristo escolhe a igreja para uma proximidade peculiar a ele, como sua carne e seus ossos, e para a elevada honra e dignidade de noivado acima de todas as outras pessoas. Em lugar dos anjos caídos, sim, em lugar dos anjos eleitos. Pois, sob esse aspecto, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, como estão as palavras no original, Hebreus capítulo 2, versículo 16. Ele escolheu a igreja acima do restante do gênero humano, acima de todas as nações pagãs, acima daqueles que estão sem a igreja visível e acima de todos os outros cristãos professos. Mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe e a mais querida daquele que a deu à luz. Cantares capítulo 6, versículo 9. Cristo se alegra com a igreja por adquirir nela aquilo que ele escolheu acima de todo o restante da criação e descansa docemente em sua escolha, porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para sua habitação, dizendo, este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Salmo 132, versículo 13 e 14. Por outro lado, a igreja escolhe Cristo acima de todos os outros. Ele é, aos olhos dela, o príncipe entre 10 milhares, o mais lindo dos filhos dos homens. Ela rejeita o galanteio de todos os rivais por ele, seu coração renuncia o mundo inteiro. Ele é sua pérola de grande valor, pelo qual ela se separa de tudo e ela se alegra nele, como a escolha e descanso da alma. Cristo e a igreja, como o noivo e a noiva, alegram-se mutuamente por serem propriedade especial um do outro. Todas as coisas são de Cristo, mas ele tem propriedade especial na igreja. Não há nada no céu ou na terra, entre todas as criaturas, que não seja dele de maneira sublime e excelente em que a igreja é. Eles são chamados sua porção e herança. Eles são as primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Como outrora, as primícias ou primeiros frutos eram a parte da colheita que pertencia a Deus e devia ser-lhe oferecida, assim os santos são os primeiros frutos das criaturas de Deus, sendo parte
porque, de modo peculiar, é a porção de Cristo acima de todo o restante da criação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Cristo se alegra com a igreja por ela ser peculiarmente sua. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo. Isaías 65, versículo 19. A igreja também tem prioridade peculiar. A igreja também tem propriedade peculiar em Cristo, pois ainda que ela tenha outras coisas, contudo, nada é dela da maneira que seu noivo espiritual é. Tão grande e glorioso como ele é, não obstante, com toda a sua dignidade e glória, é inteiramente dado a ela para ser totalmente possuído e desfrutado ao grau extremo do que ela é capaz. Por isso, muitas vezes a ouvimos dizer em linguagem de exultação e triunfo: o meu amado é meu e eu sou dele. Cantares capítulo 2, versículo 16. Capítulo 6, versículo 3, capítulo 7, versículo 10. Cristo e a igreja, como o noivo e a noiva, se alegram mutuamente por serem objetos do amor mais afetuoso e ardente. O amor de Cristo por sua igreja é sem paralelo. A altura, a profundidade, a extensão e a largura desse amor excedem o entendimento, porque ele amou a igreja e se deu por ela. Seu amor por ela provou ser mais forte que a morte. Por outro lado, ela o ama com um supremo afeto. Não há rivalidade no coração dela em relação ao noivo. Ela o ama de todo o coração. Toda sua alma é sacrificada a ele na chama do amor. Cristo se alegra e tem descanso e doce encanto no seu amor pela igreja. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias, capítulo 3, versículo 17. A igreja, no exercício do seu amor por Cristo, alegra-se com alegria indizível. Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 7 e 8. Cristo e a igreja se alegram com sua beleza mútua. A igreja se alegra com a beleza e glória divinas de Cristo. Ela, de certo modo, se consola docemente na luz da glória do sol da justiça, e os santos dizem uns aos outros: Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Isaías, capítulo 2, versículo 5. As perfeições e virtudes de Cristo são como óleo perfumado para a igreja, que faz seu nome ser como unguento derramado sobre ela. Para cheirar, são bons aos teus ungüentos. Para cheirar, são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Cantares capítulo 1, versículo 3. Cristo se deleita e se alegra com a beleza da igreja, a beleza que ele pusera sobre ela. A graça cristã é um unguento de grande valor aos seus olhos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. Está escrito que ele se encanta grandemente com a beleza dela. Salmo 45, versículo 11. Ele mesmo diz que seu coração se extasia com a beleza dela. Tiraste-me o coração, minha irmã, minha esposa, tiraste-me o coração com um dos teus olhos, com um colar do teu pescoço. Cantares capítulo 4, versículo 9. Cristo e a igreja, como o noivo e a noiva, se alegram com o amor um do outro. Salmo 104, versículo 15, diz que o vinho é a substância que alegra o coração do homem. Mas também está escrito que a igreja de Cristo é alegria no amor de Cristo, como algo que é mais agradável e refrescante que o vinho. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Os retos te amam. Cantares capítulo 1,
versículo 4. Por outro lado, Cristo fala que o amor da igreja é muitíssimo melhor que o vinho. Que belos são os teus amores, irmã minha, ó esposa minha, quanto melhores são os teus amores do que o vinho. Cantares capítulo 4, versículo 10. Cristo e a igreja se alegram com a comunhão que eles têm entre si por estarem unidos na felicidade e terem comunhão e participação em comum no bem um do outro, como o noivo e a noiva se alegram na festa de casamento e daí em diante são participantes em comum nas comunidades e alegrias um do outro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. A igreja tem comunhão com Cristo em sua felicidade e seus entretenimentos divinos. Sua alegria é cumprida nela. João capítulo 15, versículo 11, capítulo 17, versículo 13. Ela vê luz em sua luz. Ela é conduzida a beber do rio de seus prazeres. Salmo 36, versículo 8 e 9. Cristo a leva para comer e beber à mesa dele para abastecê-la com seus entretenimentos. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Cantares capítulo 5, versículo 1. Por outro lado, ele tem comunhão com ela. Ele se banqueteia com ela. Suas alegrias são dele. Ele se alegra nesse entretenimento que ela lhe provê. Assim é dito que Cristo se alimenta entre os lírios. Cantares capítulo 2, versículo 16, capítulo 8, versículo 13. Ela fala de todas as maneiras de frutos agradáveis, novos e velhos, os quais ela tinha guardado e lhe diz: ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Cantares capítulo 4, versículo 16. Ela dá a resposta no versículo seguinte: já vim para o meu jardim, irmã minha, minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Cantares capítulo 5, versículo 1. Finalmente, Cristo e a igreja, como o noivo e a noiva, se alegram em conversar um com o outro. As palavras de Cristo pelas quais ele conversa com a igreja são muito doces para ela. Ela diz acerca dele: o seu falar é muitíssimo suave. Cantares capítulo 5, versículo 16. Por outro lado, ele diz acerca dela: faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce. Cantares capítulo 2, versículo 14. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua. Cantares capítulo 4, versículo 11. Cristo se alegra com os santos como o noivo com a noiva em todo o tempo, mas há ocasiões em que ele se alegra muito mais especialmente. Tal ocasião é o tempo da conversão da alma. Quando o bom pastor encontra a ovelha perdida, ele a leva para casa alegrando-se e chama os amigos e vizinhos dizendo: alegrai-vos comigo. O dia da conversão do pecador é o dia das núpcias de Cristo, sendo eminentemente o dia da sua alegria. Saí, ó filhas de Sião, e contemplai o rei Salomão com a coroa com que o coroou sua mãe no dia do seu no dia do seu desposório e no dia do júbilo do seu coração. Cantares capítulo 3, versículo 11. É notavelmente o dia da alegria dos santos em Cristo, porque Deus vira o cativeiro do povo eleito e lhe enche a boca de riso e a língua de cânticos. Salmo 126, versículo 2. Lemos a respeito do carcereiro que, quando se converteu na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Atos capítulo 16, versículo 34. Há outras ocasiões de comunhão especial dos santos com Cristo, nas quais Cristo de maneira especial se alegra com os santos e, como noivo, os introduz nas recâmaras para que eles também se alegrem e regozijem-se nele. Cantares capítulo 1, versículo 4.
Mas essa alegria mútua de Cristo e os santos atingirá sua perfeição no momento da glorificação dos santos com Cristo no céu, pois este é o tempo adequado da entrada dos santos com o noivo no casamento. Mateus capítulo 25, versículo 10. A conversão dos santos é muito semelhante ao noivado dos noivos antes de eles ficarem juntos. Mas no momento da glorificação dos santos, isso será cumprido. Com alegria e regozijo serão trazidas, elas entrarão no palácio do rei. Salmo 45, versículo 15. Esse é o tempo quando aqueles a quem Cristo amou e por quem ele se entregou, para os santificar e os limpar com a lavagem da água pela palavra. E serão apresentados na glória, não tendo mancha ou ruga ou coisa semelhante. A igreja será conduzida diante do noivo com plena alegria, tendo seus olhos enxugados de toda lágrima. Não haverá mais distância ou ausência. Ela será levada a uma celebração de uma eterna festa de casamento e para sempre morará com o noivo. Eternamente ela morará nos seus braços. Então Cristo lhe dará o seu amor e ela o beberá completamente. Sim, ela nadará no oceano do seu amor. Como há várias ocasiões nas quais Cristo e os santos em particular se alegram mais especialmente um com o outro, assim também há certas ocasiões em que Cristo se alegra de modo mais especial com sua igreja coletivamente recebida. Tal ocasião é o tempo do extraordinário derramamento do Espírito de Deus. É o tempo dos esponsais de muitas almas para Cristo e assim da alegria das bodas. É o tempo no qual Cristo está habituado de modo mais especial a visitar os santos com sua generosidade amorosa, levá-los para perto de si e, sobretudo, reanimar os corações com as mensagens divinas. Por conta disso, é tempo de grande alegria para a Igreja de Cristo. Quando o Espírito de Deus foi derramado de maneira tão maravilhosa na cidade de Samaria, mediante a pregação de Filipe, lemos que havia grande alegria naquela cidade. Atos capítulo 8, versículo 8. Mas a época dessa efusão magnífica do Espírito em Jerusalém começou na festa de Pentecostes. Era tempo de festa santa e regozijo, um tipo de festa de casamento para a Igreja de Cristo, na qual, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos capítulo 2, versículo 46. De modo mais específico, é o tempo daquele grande derramamento do Espírito de Deus nos últimos dias, tantas vezes predito nas Escrituras, representado como o casamento do Cordeiro e a alegria de Cristo e a Igreja um com o outro, como o noivo e a noiva. Este é o tempo profetizado em nosso texto e contexto e predito, e folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Isaías, capítulo 65, versículo 19. Este é o tempo referido onde o apóstolo João nos fala. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 6 ao versículo 9. Mas, acima de tudo, o tempo da última vinda de Cristo é o da consumação do casamento da Igreja com o Cordeiro e da alegria completa e mais perfeita do casamento. Na manhã da ressurreição, quando o sol da justiça aparecer nos céus, brilhando com todo o seu fulgor e glória, ele aparecerá como um noivo. Ele virá na glória do Pai com todos os anjos santos.
nessa aparição gloriosa do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, toda a igreja eleita, completa, com corpo e alma, em glória perfeita, subirá para o encontro com o Senhor nos ares e lá estará para sempre. Este será um encontro alegre e glorioso entre o noivo e a noiva. O noivo aparecerá com toda a sua glória, sem véu, e os santos brilharão como o sol no reino do Pai, à mão direita do seu Redentor. A igreja aparecerá como a noiva, a esposa do Cordeiro. Este é o estado da igreja depois da ressurreição referida em Apocalipse capítulo 21, versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E no versículo 9, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Chegará o momento em que Cristo convidará docemente sua esposa a entrar com ele no palácio da sua glória, o qual ele vinha preparando para ela desde a fundação do mundo, e a tomará pela mão e a levará com ele para dentro. Este noivo e noiva gloriosos, com seus ornamentos brilhantes, subirão juntos para o céu dos céus. A multidão completa de anjos gloriosos os aguardam. Este filho e filha de Deus, na glória e alegria conjuntas, se apresentarão diante do Pai, quando Cristo dirá: eis-me aqui, com os filhos que tu me deste. Isaías capítulo 8, versículo 18. Eles, nessa relação e união, juntos receberão a bênção do Pai, se alegrarão em glória perfeita, ininterrupta, imutável e perpétua, no amor, nos braços um do outro e no prazer em comum do amor do Pai. Essa união, acima mencionada, dos ministros fiéis com o povo de Cristo está em conformidade com essa bem-aventurança. É somente com referência a Cristo como o verdadeiro noivo da igreja que há união entre o ministro fiel e o povo cristão, no que é semelhante ao noivo e noiva. Como já observado, o ministro fiel desposa o povo cristão não em nome próprio, mas na função de embaixador de Cristo. Ele o desposa para que nesse particular eles sejam desposados por Cristo. O ministro fiel os ama com afeto conjugal terreno, pois eles são a esposa de Cristo e ele, na função de ministro de Cristo, tem o coração sob a influência do Espírito de Cristo, assim como o servo fiel de Abraão, que foi enviado para buscar uma esposa para o filho do seu senhor, foi cativado pela beleza e virtude de Rebeca, embora não pertinente a uma união com ele, mas com seu senhor Isaque. Foi em benefício dela que ele a amou e foi para Isaque que ele a desejou. Ele pôs o coração nela para que ela fosse a esposa de Isaque. Foi para isso que ele se alegrou dela e galanteou. Para isso que ele a obteve, e durante certo período, de certo modo, ela foi unida a ele. Mas era como companheira de viagem que pelo servo ela fosse levada a Isaque na terra de Canaã. Para isso ele a adornou com ornamentos de ouro, a fim de prepará-la para os braços de Isaque. Todo esse terno cuidado com que o ministro fiel toma pelo povo como tipo de marido espiritual para prover-lhe a subsistência, apacentá-lo, alimentá-lo e confortá-lo, não é para sua própria noiva, mas para o seu Senhor. Por outro lado, o povo o recebe, se une a ele em aliança, o honra e sujeita a ele e lhe obedece só em benefício de Cristo e na qualidade de alguém que o representa e age em nome dele a seu favor. Todo esse amor, honra e submissão se refere em última instância a Cristo. Por isso, diz o apóstolo Paulo, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Gálatas capítulo 4, versículo 14. Os filhos gerados por essa união do pastor com seu povo não são propriamente filhos do ministro, mas filhos de Cristo.
Eles não são nascidos de homem, mas de Deus. As coisas pertencentes à união supramencionada do ministro fiel e do povo cristão são os principais meios designados a levar a igreja a essa bem-aventurança já referida. O servo de Abraão e a parte que ele desempenhou como agente de Isaque para Rebeca foram os principais meios de ele ser levado a desfrutar os benefícios da relação conjugal dela com Isaque. Os ministros são enviados a galantear as almas dos homens para Cristo, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 20. Lemos em Mateus 22 a respeito certo rei que fez uma festa de casamento para seu filho e enviou os servos a convidar e trazer os convidados. Estes servos são os ministros. O trabalho do ministro fiel é o principal meio que Deus habilmente se serve para a conversão dos filhos da igreja e assim das suas bodas com Cristo. Eu os deposei para um marido, diz o apóstolo Paulo, segundo Coríntios capítulo 11, versículo 2. A pregação do evangelho, feita por ministros fiéis, é o principal meio que Deus usa para mostrar Cristo, seu amor e benefícios ao povo eleito, e o principal meio de eles serem santificados e assim qualificados a desfrutar o noivo espiritual. Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificar e purificar pela lavagem da água, pela palavra, ou seja, pela pregação do evangelho, e assim a apresentar para si mesmo igreja gloriosa. O trabalho do ministro fiel é habitualmente o principal meio da alegria dos santos em Cristo Jesus. Na sua comunhão com o noivo espiritual neste mundo, somos cooperadores do vosso gozo, segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Eles são os instrumentos de Deus, por assim dizer, para criar a igreja da sua infância até que ela seja preparada para o casamento com o Senhor da glória, da mesma forma em que Mardoqueu criou Radassa ou Ester, por meio de quem ela foi preparada para ser rainha na corte de Assuero. Deus purifica a igreja sob o cuidado deles, como Ester, que se preparou para o casamento dela com o rei. Foi entregue à custódia de Hegai, guarda das mulheres, para ser purificada por 6 meses com óleo de mirra e outros 6 meses com especiarias. Eles são os instrumentos para vestir a igreja com um vestido de casamento confeccionado em linho fino, limpo e branco, e adorná-la para o marido, assim como o servo de Abraão adornou Rebeca com anéis e pulseiras de ouro. Os ministros da fé são os instrumentos para levar o povo de Deus até o céu, levando-os à gloriosa presença do noivo, a alegria perfeita do casamento com o cordeiro, assim como o servo de Abraão levou Rebeca a Padã-Arã para Canaã, de Padã-Arã para Canaã, e apresentou a Isaque e entregou-a em seus braços, pois é ofício dos ministros não só desposar a igreja para o marido dela, mas apresentá-la virgem e pura para Cristo. Concluirei este discurso com algumas exortações em concordância ao que foi dito. A exortação é dirigida a todos que são chamados para a obra do ministério do Evangelho. Nós que somos honrados pelo noivo glorioso da igreja para sermos empregados como ministros a tão sublime propósito como foi representado, engajemo-nos e instiguemos pelo que foi observado, a fidelidade em nosso grande trabalho, a fim de sermos e agirmos em favor do povo de Cristo, que foi entregue a nossos cuidados, como alguém que foi unido a eles nos esponsais santos pela causa de Cristo, visando a serem levados à bem-aventurança indizível dessa união mais gloriosa com o Cordeiro de Deus, na qual ele se alegrará, como o noivo se alegra com sua noiva. Examinemos para tal que o nosso coração foi unido a eles, como o jovem à virgem com quem ele se casa no afeto mais ardente e terno. Que nossa estima por eles seja pura e incorrupta, não pelo que eles possuem ou por alguma vantagem mundana que esperemos obter.
Comportemo-nos como alguém que foi dedicado ao bem, que está disposto a se gastar por eles, que alegremente se esmera e suporta o labor e a abnegação que são pré-requisitos para o cumprimento do ministério que recebemos. Empenhemo-nos contínua e avidamente a promover a prosperidade e a salvação das almas entregue aos nossos cuidados, considerando sua calamidade e prosperidade como nossa, sentindo suas feridas e aflições espirituais e sendo consolados com suas consolações. Gastando nossa vida no cuidado e esforço diligentes em prover a subsistência, alimentando e instruindo-os como a esposa de Cristo, ainda que em sua minoria, para que formemos sua mente e comportamento, conduzindo-a, limpando-a com a lavagem da água pela palavra. Purifiquemos com especiarias e avistamos com tal vestuário para que ela seja a noiva de Cristo. Ponhamos como alvo, a fim de que o dia do casamento chegar, tenhamos feito nosso trabalho como mensageiro de Cristo. Ponhamos como alvo, a fim de quando o dia do casamento chegar, tenhamos feito nosso trabalho como mensageiros de Cristo, estejamos prontos a apresentar a esposa de Cristo a ele, uma virgem pura, apropriadamente educada e formada, devidamente adornada para o seu casamento com o Cordeiro. Que ele a apresente para si mesmo igreja gloriosa, não tendo mancha ou ruga ou coisa semelhante, e a receba nos seus braços eternos em perfeita pureza, beleza e glória. Neste ponto, mencionarei 3 ou 4 coisas que tendem a nos instigar a esta fidelidade. Devemos considerar o quanto Cristo fez para obter essa alegria, na qual ele se alegra com a igreja, como o noivo se alegra com a noiva. A criação do mundo é especialmente para este propósito, a fim de que o eterno Filho de Deus tenha uma esposa com quem exerça a benevolência infinita da sua natureza e em quem ele abra e derrame, por assim dizer, a imensa fonte da condescendência, amor e graça que estava no seu coração, desse modo glorificando a Deus. Não há que duvidar que a obra da criação é subordinada à obra da redenção. A criação dos novos céus e nova terra é representada tanto quanto mais excelente que a antiga, que em comparação não é digna de ser mencionada ou de entrar em questão. Cristo fez coisas maiores do que criar o mundo a fim de comprar sua noiva e a alegria das suas bodas com ela, pois ele se tornou homem para esse fim, que foi uma coisa maior do que o mundo criado por ele. Para o Criador, fazer a criatura era coisa grande, mas ele se tornar criatura era coisa maior. Ele fez coisa ainda maior para comprar esta alegria, pela qual ele deu a vida e sofreu a morte de cruz, derramando a alma até a morte. Aquele que é o Senhor do universo, Deus acima de todos, eternamente bendito, ofereceu-se em sacrifício, em corpo e alma, nas chamas da ira divina. Cristo comprou sua esposa eleita por conquista, pois ela estava cativa nas mãos de inimigos terríveis. Seu Redentor entrou no mundo para conquistar estes inimigos e salvá-la das mãos deles, a fim de que ela fosse sua noiva. Ele veio e enfrentou estes inimigos na maior batalha jamais vista por homens ou anjos. Ele lutou com principados e potestades, lutou sozinho com os poderes das trevas e com todos os exércitos do inferno. Ele estava em conflito com a ira infinitamente mais terrível de Deus e venceu nesta grande batalha. Assim, ele comprou sua esposa. Consideremos por quão grande preço Cristo comprou esta esposa. Ele não a redimiu com coisas corruptíveis, como prata e ouro, mas com seu próprio sangue precioso. Ele se deu a ela. Quando ele se ofereceu a Deus nesse labor e sofrimentos extremos, este era o gozo que estava diante dele, o qual o fez suportar a cruz com alegria e menosprezar a dor e a vergonha em comparação a esta alegria.
Foi essa alegria com a igreja, como a alegria do noivo com a noiva, que o Pai tinha lhe prometido, que ele esperava quando ele a apresentasse a si, mesmo em beleza e bem-aventurança perfeitas. A perspectiva dessa cena foi o que sustentou no meio do panorama obscuro dos sofrimentos com os quais sua alma estava perturbada. Agora a minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso vim a esta hora. João capítulo 12, versículo 27. Essas palavras mostram o conflito e a angústia da alma santa de Cristo na visão dos sofrimentos que se aproximavam. Mas no meio da dificuldade, ele foi consolado com a perspectiva alegre do sucesso desses sofrimentos, em levar para casa sua igreja eleita para si, representado por uma voz do céu e prometido pelo Pai, sobre que ele diz em linguagem de triunfo: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. João capítulo 12, versículo 31 e 32. Os ministros do Evangelho são designados a ser instrumentos para fazer isso acontecer. Instrumentos para levar para casa a esposa eleita a fim de tornar-se sua noiva. Instrumentos para ela ser santificada e purificada pela palavra, a fim de que ela seja preparada para ser apresentada a ele no glorioso e futuro dia de casamento. Que grande motivo temos para induzir a nós, que somos chamados a ser estes instrumentos e ser fiéis em nosso trabalho e de boa vontade labutar e sofrer para que Cristo veja o trabalho da sua alma e fique satisfeito. Cristo fará tais grandes coisas e passará por tão grande labor e sofrimento a fim de obter esta alegria e depois nos honrará, vermes pecadores, com o emprego de seus ministros e instrumentos para fazer com que esta alegria ocorra, e nós ficaremos relutantes em labutar e recuaremos para nos negar a este fim? Consideremos quanto a maneira pela qual Cristo aplica-nos neste grande empreendimento para termos de nos comprometer a um desempenho fiel. Somos enviados como seus servos, mas como servos altamente dignos, como mordomos da sua casa, assim como o servo de Abraão na função de seus embaixadores, para ficarmos em seu lugar e em seu nome, e representarmos sua pessoa em tão grande assunto como suas bodas com a eterna amada de sua alma. Cristo não nos emprega como meros servos, mas como amigos do noivo, de acordo com o estilo no qual João Batista fala de si, João capítulo 3, versículo 29. Com essas palavras, ele alude a certo costume antigo que havia entre os judeus nas solenidades nupciais, em que um dos convidados, que era o mais honrado e segundo em dignidade ao noivo, era nomeado o amigo do noivo. Não há anjo no céu da mais alta ordem que seja, que considere honrado pelo Filho de Deus e Senhor da glória para exercer a função de ser ministro de Cristo nos afazeres de suas bodas com sua noiva bendita. Mas tal honra Cristo colocou em nós, que sua esposa fosse de algum tipo nossa, para que casássemos como o jovem se casa com a virgem, a mesma pessoa mística com quem ele se alegrará, como o noivo se alegra com a noiva, que devêssemos ser seus ministros para tratar e negociar por ele com sua querida esposa, a fim de que obtivéssemos esta alegria e sustentássemos uma imagem de sua relação carinhosa com ela. Que ela nos recebesse de algum modo como ele mesmo, e o coração dela fosse unido a nós em estima, honra e afeto, como alguém que o representa. Que Cristo e os filhos da igreja fossem nossos, e que o fruto do trabalho da alma de Cristo também fosse o fruto do trabalho de nossa alma. Como o apóstolo Paulo, que estava em trabalho de parto dos ouvintes Gálatas capítulo 4, versículo 19.
A razão por que Cristo põe tal honra em ministros fiéis, até acima dos anjos, é porque eles são de sua igreja amada, são membros seletos de sua esposa e Cristo não estima nada demasiado, nem honra muito grande para ela. Jesus Cristo, o Rei dos anjos e dos homens, faz que seja proclamado em relação aos ministros fiéis, como Assuero fez em relação àquele que criou Esther, sua rainha amada. Assim se fará o homem, de cuja honra o rei se agrada. Esther, capítulo 6, versículo 9. Vendo Cristo nos honrar assim, nossa relação com seu povo é semelhante à dele. Com certeza, nosso afeto por eles imitaria o dele, buscando para eles a salvação, paz espiritual e felicidade. Nosso cuidado afetuoso, labor, abnegação e prontidão em sofrer pela felicidade deles imitariam o que aparecesse nele, que os comprou com seu próprio sangue. Consideremos que, se desempenharmos fielmente nosso ofício, da maneira em que foi apresentada, seremos no outro mundo participantes da alegria quando o noivo e a noiva se alegrarem um com o outro na perfeita e eterna glória. Deus emitiu determinado mandamento com solenidade especial para que fosse escrito, para aviso de todos os cristãos professos ao longo de todos os séculos, que são verdadeiramente bem-aventurados e benditos aqueles que são chamados para as bodas do casamento do Cordeiro. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Mas, se formos fiéis em nosso trabalho, seremos os objetos dessa bem-aventurança. Seremos participantes da alegria do noivo e da noiva, e não meramente amigos e vizinhos, que são convidados como hóspedes ocasionais, mas como membros uns dos outros. Seremos participantes com a igreja, a noiva abençoada na sua alegria com o noivo, não só como amigos e ministros para a igreja, mas como membros de dignidade sublime, assim como os olhos, os ouvidos, as mãos são os principais membros do corpo. Os ministros fiéis na igreja serão no outro mundo parte da igreja que receberá glória distinta na ressurreição dos justos, o que acima de todos os outros tempos pode ser reputado como o dia do casamento da igreja. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel capítulo 12, versículo 2 e 3. Eles são os anciãos, representados como parte da igreja triunfante, que se sentam ao redor do trono de Deus. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Também seremos participantes da alegria do noivo em sua alegria com a noiva. Nós, como amigos especiais do noivo, estaremos ao redor e perto dele e ouviremos expressar alegria naquele dia e nos regozijaremos grandemente por causa da voz do noivo, como João Batista disse sobre ele: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. João capítulo 3, versículo 29. Cristo, em recompensa por nosso serviço fiel de ganhar e desposar sua noiva para ele, de conduzi-la desde sua menoridade e adorná-la para ele, nos chamará para participarmos com ele do casamento. Ela, que será sua alegria, também será nossa coroa de alegria. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Que encontro alegre teve Cristo e os discípulos quando voltaram para o Mestre depois do desempenho fiel e próspero do serviço designado a eles na ocasião em que Cristo lhes enviou para pregar o Evangelho.
E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Lucas capítulo 10, versículo 17. Aqui vemos como eles se alegraram. As próximas palavras mostram como Cristo também se alegrou naquela ocasião e disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Lucas capítulo 10, versículo 18. 3 versículos mais adiante, lemos que naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Lucas capítulo 10, versículo 21. Se desempenharmos fielmente nosso trabalho, voltaremos para ele com alegria e nos alegraremos com ele, assim como ele conosco. Então se cumprirá o dia quando Cristo, que semeou em lágrimas e em sangue, e nós que colhemos os frutos do seu trabalho e sofrimentos, nos alegraremos juntos de acordo com João, capítulo 4, versículo 35 a 37. Essa será a reunião deveras feliz, quando Cristo e sua noiva, adorável e bendita, e os ministros fiéis que foram os instrumentos do galanteio e ganhos do coração dela para com ele, a fim de adorná-la e apresentá-la a ele, deverão se alegrar juntos. A fim de promover fidelidade no grande empreendimento que nos está designado para a alegria mútua deste noivo e noiva, consideraremos que razão temos para esperar que o tempo está se aproximando, quando esta alegria se cumprirá em medida gloriosa na terra, muito mais que os olhos já viram. Quero dizer, o tempo da glória da igreja nos últimos dias. É o que as palavras de nosso texto dizem a respeito, mais diretamente profetizado em Oséias, capítulo 2, versículo 19 e 20. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias, e deposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Este é o propósito do casamento do Cordeiro, exposto no capítulo 19 de Apocalipse. Estamos certos de que esse dia virá e temos muitas razões para pensar que está se aproximando pelo cumprimento de quase todas as coisas que as profecias falam que o precederão. Paulo, cumprimento há muito tempo ocorrido, pelas ardentes expectativas gerais da Igreja de Deus e o melhor dos seus ministros e membros, pelas últimas coisas extraordinárias que aparecem na Igreja de Deus e dizem respeito ao estado da religião e pelos aspectos atuais da providência divina. Acerca de tais assuntos, o tempo não me permitirá, em grande parte, me deter. Como a felicidade daquele dia terá grande semelhança com a glória e alegria do dia do casamento eterno da Igreja depois da ressurreição dos justos, assim os privilégios dos ministros fiéis naquela época muito se assemelham com os privilégios que eles desfrutarão como o noivo e a noiva, quanto à honra e felicidade na glória eterna. Este é o tempo pretendido no texto, no qual é dito: como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. Mais tarde, nas profecias referidas, como grande parte da glória daquele tempo, que então a igreja será bem provida de ministros fiéis. É o que temos no versículo seguinte ao texto: Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós, que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. É o que lemos em Isaías, capítulo 30, versículo 20 e 21. Mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. E em Jeremias, capítulo 3, versículo 15, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Em Jeremias, capítulo 23, versículo 4, e levantarei sobre elas pastores que as apacentam.
O grande privilégio e alegria dos ministros fiéis naquele dia estão preditos em Isaías, capítulo 52, versículo 8. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Como aquele dia está se aproximando e ultimamente temos visto coisas que nos dão razão de supor que sejam seus precursores, tais fatos nos deveriam instigar a ser tais pastores com os quais Deus prometeu abençoar a igreja daquela época. Se qualquer um de nós vivesse para ver o despontar daquele dia glorioso, compartilharíamos da sua bem-aventurança, seríamos chamados amigos do noivo para a ceia de casamento do Cordeiro e tomaríamos parte da alegria na qual então o céu e a terra, os anjos e os santos, e Cristo e a igreja serão unidos. Neste momento, aplicarei a exortação em algumas palavras a esse ministro de Cristo, que acima de todos os outros tem interesse especial na solenidade deste dia, no qual será unido e colocado sobre o povo como pastor. Você agora ouviu, reverendo, a grande importância e os propósitos sublimes do ofício de pastor evangélico e os privilégios gloriosos daquele que é fiel neste ofício imperfeitamente representado. Conceda a Deus que sua união com este povo neste dia, como pastor, seja tal que o povo de Deus tenha em si o cumprimento da grande promessa que Deus faz para a sua igreja no texto. Que você agora, como um dos filhos preciosos de Sião, tome pela mão essa parte da igreja de Cristo em nome de seu grande mestre, o noivo glorioso, com coração dedicado a ele em verdadeira adoração e afeto supremo. E por ele se entrelace ao povo num amor espiritual e puro e, de certo modo, numa ternura conjugal, desejando ardentemente a grande felicidade para eles, a qual você ouviu que Cristo escolheu a igreja e derramou seu sangue para comprá-la, estando pronto para gastar e se deixar gastar por eles, lembrando-se da grande incumbência na qual Cristo o envia para eles, ou seja, galantear e ganhar os corações, desposar as almas para ele, criar a esposa eleita e prepará-la e adorná-la para os abraços dele. Que você, no devido tempo, a apresente virgem pura para ele, a fim de que ele se alegre como o noivo se alegra com a noiva. O quanto é honroso este empreendimento que Cristo emprega, com quanta alegria você deveria fazê-lo quando o servo fiel de Abraão foi enviado para tomar uma esposa para o filho de seu senhor, o quão comprometido ele estava no empreendimento e o quão alegre ele ficou quando teve sucesso. Com que alegria ele curvou a cabeça, adorou e bendisse o Senhor Deus do seu Senhor pela misericórdia e verdade em tornar o caminho próspero. Que encontro alegre ele deve ter tido com Isaque, quando no campo, perto do poço de Laai-Roi, lhe apresentou a bela Rebeca e lhe contou todas as coisas que tinha feito. Mas essa foi senão sombra da alegria que você terá se imitar tal fidelidade no dia em que você encontrar o Mestre glorioso e apresentar a igreja de Cristo deste lugar como virgem pura e bonita para ele. Cremos, prezado reverendo, que você estimará um empreendimento muito abençoado, gastando tempo e habilidade em adornar a noiva de Cristo para o casamento dela com o Cordeiro. Será um trabalho que você fará com deleite, que você prestará atenção, que os ornamentos que puser nela sejam do tipo certo, os quais realmente ficarão bonitos e preciosos aos olhos do noivo, a fim de que ela seja toda gloriosa por dentro e tenha roupa confeccionada com ouro, que no dia do casamento ela esteja à mão direita do rei, adornada com ouro de Ofir. O dia da alegria está chegando, quando a esposa de Cristo será conduzida ao rei em vestimentos com bordados. Serão os anjos e os ministros fiéis os servos que a conduzirão. Você, reverendo, se for fiel ao cargo que agora lhe é entregue, se unirá aos anjos gloriosos nesse serviço alegre e honroso, mas com a diferença de que terá o privilégio mais alto.
Os anjos e ministros fiéis estarão juntos no ato de trazer a noiva de Cristo para o palácio e apresentá-la a ele. Mas os ministros fiéis terão participação muito maior na alegria da ocasião. Eles terão maior e mais imediata participação com a noiva na sua alegria, pois eles não só serão ministros para a igreja, como os anjos, mas farão parte da igreja, os membros principais da noiva. Nesta função, ao mesmo tempo em que os anjos cumprem a parte de espíritos ministradores para a noiva, quando eles a conduzem ao noivo também cumprirão a parte de espíritos ministradores para os ministros fiéis. Eles também terão participação maior com o noivo que os anjos em sua alegria naquele momento, pois eles estarão mais próximos dele do que aqueles. Eles também são os seus membros e são honrados como instrumentos principais para desposar os santos para ele e os preparar para o seu prazer. Então, eles serão a coroa de alegria, mais dos ministros fiéis do que dos anjos do céu. Quão grande é, caro reverendo, a honra e a alegria que são postas diante de você para engajá-lo na fidelidade de seu cuidado pastoral por seu povo. O quão glorioso é o prêmio que Cristo determinou para empenhá-lo a correr a carreira que é posta diante de você. Agora concluirei com algumas palavras ao povo desta congregação, cujas almas estão a ponto de serem entregues aos cuidados deste ministro de Cristo, a quem eles escolheram como pastor. Deixe-me aproveitar a oportunidade, queridos irmãos, servindo-me do que me foi dito para exortá-los. Não esquecendo do respeito, honra e reverência que sempre serão devidos por vocês ao pastor anterior que os serviu por tanto tempo neste trabalho, mas que por causa da idade e enfermidades crescentes e o prospecto do lugar ser preenchido de modo tão feliz por um sucessor, julgou apropriado renunciar o fardo do cargo pastoral sobre vocês. Para executar os deveres que pertencem a vocês em sua parte dessa relação e união, agora a ser estabelecida entre vocês e seu pastor eleito. Recebam-no como mensageiro do Senhor dos Exércitos, alguém que no seu ofício representa o noivo glorioso da igreja. Amem-no, honrem-no e de boa vontade se submetam a ele, como a virgem quando se casa com o marido. Os pés deste mensageiro são formosos, pois chegam a vocês com tal incumbência bendita para desposar o Filho eterno de Deus e prepará-los e conduzi-los a ele como noivo. O seu pastor escolhido chega com esta incumbência e vem em nome do noivo, dessa forma capacitado por ele e representando-o, de modo que ao receberem-no, vocês estarão recebendo Cristo e ao rejeitá-lo, vocês estarão rejeitando Cristo. Exorto-os a tratar seu pastor como a bonita e virtuosa Rebeca tratou o servo de Abraão. Ela, de maneira carinhosa e hospitaleira, o recebeu em casa, forneceu hospedagem e comida para ele e sua comitiva, e tomou cuidado para que ele fosse hospedado confortavelmente e suprido sob todos os pontos de vista, enquanto ele prosseguia em sua embaixada. Esta era a nota ou marca de distinção que o próprio Deus lhe deu, pelo qual ele conheceria a verdadeira esposa de Isaque entre todas as outras filhas da cidade. Neste aspecto, aprovem-se como a verdadeira esposa de Cristo, dando recepção amável ao ministro que vem desposá-los para o padrão de Isaque. Proveja a subsistência e bem-estar externo com alegria igual a que Rebeca fez pelo servo de Abraão. Você encontra o relato da vivacidade e liberalidade em supri-lo em Gênesis 24, a partir do versículo 18. Diga, como o irmão dela disse, no versículo 31, entra, bendito do Senhor. Assim, vocês devem receber seu pastor, mas não é nisso que se acha seu dever para com ele. A coisa principal é lhe obedecer em sua grande incumbência e se entregar ao galanteio que ele faz por vocês em nome de Cristo para serem a noiva dele. Nesse particular, vocês devem ser como Rebeca, que ela ouvira da boca do servo de Abraão acerca de Isaque, do concerto de Deus com ele, da bênção que estava sobre ele, ela estava propensa a abandonar o próprio país e a casa do pai para sempre, a fim de entrar em um país que nunca tinha visto e ser a esposa de Isaque, a quem também ela nunca tinha visto.
Depois de ouvir o que o servo tinha a dizer e a opinião de seus velhos amigos de que ela deveria adiar o assunto, embora fora insistido que ela devesse ir imediatamente, foi-lhe perguntado: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Ela deixou seus parentes e seguiu o homem na longa jornada até ser levada a Isaque, até que os três tiveram aquele encontro maravilhoso em Canaã. Se neste dia vocês receberem seu pastor nessa união, que agora é firmada entre ele e vocês, será um dia alegre neste lugar, e a alegria será como a alegria das bodas, assim como o jovem se casa com uma virgem. Não será dia alegre somente em Ashhampton, mas também nos céus por conta disso. Esta alegria será uma semelhança languida e precursora daquela alegria futura quando Cristo se alegrará com vocês, como o noivo se alegra com a noiva na glória divina. Se seu pastor for fiel no seu ofício e vocês derem atenção e se renderem a ele nessa grande incumbência na qual Cristo o envia a vocês, virá o tempo em que vocês e seu pastor serão coroa de alegria um para o outro. E nesse particular, Cristo, ele e vocês se encontrarão no glorioso casamento do Cordeiro e se alegrarão uns com os outros com alegria perfeita, ininterrupta, infindável e que nunca diminuirá de intensidade.